Olá, sejam todos muito bem-vindos para a refeição de hoje. Você está cansado dessas comidas fast food religiosas que estão sendo oferecidas por aí? Que nem é o leite da palavra, né? É uma coisa aguada, adulterada. Eu também estou muito cansado disso. É por isso que eu me alimento com um alimento sólido. Meu nome é André, esta Simone. é a Simone, minha querida esposa, e nós somos estudantes da Bíblia. No alimento espiritual de hoje, nós vamos considerar alguns pontos relacionados ao maná, ao Cânticos da Noite e ao Preciosas Promessas do dia 2 de maio. O maná, baseado em 2 Timóteo 3,12, diz assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Então, vamos falar também desse tipo de obstáculo. Eu vou pedir à irmã Simone para ler o maná para nós. A oposição é esperada e, sem dúvida, continuará até o término de nossa carreira na morte. Quando nos submetemos pacientemente a tal oposição, oferecemos em sacrifício nossas próprias preferências naturais pelas amizades e os prazeres da vida presente, para, em troca, suportarmos as dificuldades como bons soldados pela causa da verdade. Em qualquer forma que tais dificuldades possam nos sobrevir em nossos esforços para fazer a vontade do Senhor e a obra de promover os interesses de seu reino. Para estarmos verdadeiramente no serviço do Senhor, precisamos, em primeiro lugar, estudar cuidadosa e continuamente o plano de Deus. Em segundo lugar, imbuir-nos de seu Espírito, o que nos leva, em terceiro lugar, a um entusiasmado zelo pela realização deste, bem como a uma participação ativa em seu serviço, de acordo com nossa capacidade, a qualquer custo ou sacrifício que isso possa exigir. Muito bem, então nós vimos aqui, né, que a oposição ela vai sempre ocorrer. O caminho do cristão não é um caminho de flores, não é um mar de rosas. A Bíblia descreve, né, Simone, como um caminho apertado. O portão que o cristão tem que passar é um portão apertado também. Então, o esperado é isso daí mesmo. Porém, como diz aqui, nós temos que nos submeter pacientemente a essa oposição e oferecendo os nossos sacrifícios, como Jesus. Jesus, ele suportou pacientemente a oposição daquelas pessoas, sendo que, na verdade, ele estava ali para o benefício delas. Ainda assim, ele foi paciente. Ele não revidou. Ele era injuriado, diz a Bíblia, mas não injuriava em revide. Que coisa maravilhosa, né? Pelo contrário, ele pediu que orássemos pelos inimigos. É interessante quando ele fala: oferecemos em sacrifício nossas próprias preferências naturais pelas amizades e os prazeres da vida presente. Então, vão ter coisas que vão ser mais apetitosas aos nossos próprios olhos, coisas que nós iríamos preferir ter ou fazer. Mas nós suportamos as dificuldades, ou seja, suportamos não ter, fazer mesmo questão de sacrificar aquilo, né? Então, o cristão ele precisa aprender a abrir mão mesmo, a fazer sacrifícios. Sacrifícios de todos os aspectos, como já falamos. Às vezes pode ser, talvez, usar o seu tempo em prol da divulgação de verdades, um tempo que você poderia estar usando para outra coisa, para diversão, para descanso, embora essas coisas também sejam necessárias. E isso aí é só um pequeno exemplo, né? Porque literalmente, às vezes, o sacrifício ele é muito maior. É o sacrifício da liberdade, por exemplo, como muitos cristãos ao longo das eras, dos séculos, eles têm até
pagado com a própria vida, com a perda da liberdade ou a perda da vida, para defender as verdades, para defender o posicionamento cristão. E isso tem sido verdadeiro até hoje. Então, essa oposição, ela virá. Porém, nós podemos ser moldados por ela. E um outro aspecto que eu achei interessante aqui também é a importância do estudo. Já falamos isso num alimento espiritual, numa consideração anterior, mas há uma sequência aqui. Nós precisamos primeiro estudar com muito cuidado e continuamente o plano de Deus. O cristão ele precisa entender o plano de Deus. É interessante que fala mesmo, né? Estudar. Só estudando é que a pessoa vai, aí até falou, imbuir-nos de seu espírito. Uhum. Eu entendo que seja nós ficarmos assim, como fala, não cheio do Espírito Santo, mas imbuir-nos daquele espírito do plano. Você está tão envolvido, tão aquilo fazer o efeito de te colocar em movimento em prol daquilo, né? E o Espírito Santo ele também atua. Quanto mais você se aproxima de Deus por meio da oração, por meio da palavra de Deus, a Bíblia, você sente a ação do Espírito Santo. E eu já falei em outros vídeos, né, que existe uma diferença entre desenvolver aspectos do caráter e desenvolver realmente o fruto do Espírito. Porque o autodomínio, por exemplo, ele é praticado por diversas religiões, até não cristãs. Agora, o autodomínio que advém da ação do Espírito Santo em você é outra coisa, né? O amor, ele pode-se ver amor em outras religiões também. Mas o amor mais elevado do cristianismo, que inclui o amor aos inimigos, por exemplo, o amor agape, mas isso fica para uma outra história, né? Que é umas distinções do grego, é um dos exemplos de como o Espírito Santo vai agindo mesmo na vida da pessoa. Não é só intelectual, é isso que eu estou querendo dizer. Resumidamente, não é só você pegar ali aquelas qualidades lá. Ah, bom, eu sou uma pessoa que tem autodomínio. Ah, eu sou uma pessoa que demonstra amor. Então, automaticamente, eu fui gerado pelo Espírito? Não necessariamente. Mas, enfim, o estudo vem primeiro. Você tem que ter o Espírito de Deus, senão o seu estudo fica só intelectual. E aí você vai na sequência, né? Você cria zelo. Ora, se você tem conhecimento, o Espírito atua em você, você quer fazer o que com isso? Você quer divulgar. Você quer participar, como diz ali, zelosamente no serviço. Você não quer guardar isso para si. Não importa se as pessoas estão ouvindo você ou não. João foi chamado de uma voz que clamava no deserto. Por muito tempo ninguém prestava atenção a ele. A Bíblia do Velho Testamento está cheia de histórias de profetas que falavam. Ninguém queria nada com eles, alguns foram presos, né, até mortos. A mesma coisa com um cristão verdadeiro que divulga verdades. O fato é que as pessoas, a maioria não quer alimento sólido. A maioria quer novela, quer factoide, quer exagero, quer distorções, né? Querem só a emoção, o lado da emoção, né? Algo que empolgue o tempo inteiro. É engraçado, eu acabei linkando em outra coisa, né? Essa fase que nós estamos vivendo do mundo, muito conectado, muito... Ao mesmo tempo, a informação rápida e tudo na mão, na hora que quer, né? Antigamente, se você quisesse ver um programa, um determinado filme, você tinha que esperar. Tinha que ser muito paciente. Eu lembro de filmes que eu gostaria de ver que eu só vi 2 ou 3 vezes na vida, porque só passava na sessão da tarde. Hoje, com tudo muito na mão, as pessoas estão criando uma... O que se diz, né? Quando você cansa rápido, tá enfadonho. Eu tô... Como é que fala? Eu tinha até uma aluninha que ela... Não sei onde ela ouvia essa palavra, que ela é pequenininha, né?
Ela falava, eu tô... Não é fadiga, você que é Tédio. bom de tédio. Eu tô entediada. E parece que as pessoas estão assim hoje, entediadas à toa. Então precisam de emoção na mensagem. São escravas de um algoritmo que é tudo veloz, tudo muito chamativo. E isso é ruim. Eu estava vendo sobre isso. Por exemplo, fazer uma boa leitura que faça você se concentrar exige paciência, é um treinamento. Então é bom que a gente se coloque mesmo se esforçando, porque estudar a Bíblia ou estudar uma publicação que tenha mais profundidade, tenha menos figurinha, menos movimento, menos inteligência artificial envolvida, pode ser um pouco difícil, mas é necessário, porque como é que a gente vai fazer? Né? Simone, não é um fenômeno tão recente assim. Paulo falou que aquelas pessoas estavam o quê? No leite. Eles precisavam de alimento sólido, mas eles estavam só no beabá, só no feijão com arroz. Mas será que antes não era por questão Era de comodismo? Comodismo, desleixo. Né? Hoje eu vejo que é uma impaciência também misturada com isso, com essa fadiga, com essa apatia que vai dando, porque tá tudo muito na mão, tudo muito fácil, muito rápido. E o cérebro não está acostumado mais a ter fadiga, a se sentir feliz no silêncio, na calma, tudo o tempo inteiro precisa estar em movimento, né? Falta o Espírito de Deus nas pessoas. Porque um dos frutos, né, seria a paz, que é além da compreensão. Então as pessoas não têm o Espírito de Deus, ficam perdidas. E só para fechar um pouco esse raciocínio aí, né, que esse maná fala da importância do estudo, do zelo, as pessoas querem o contrário. E eu já cansei de ouvir, quantos de vocês têm no Brasil, por exemplo? Não, somos um grupo pequeno. Vocês se reúnem onde? No momento, por meios digitais. Né? Temos convenções até presenciais, uma vez ao ano, vamos retomar até, já tivemos várias. Mas aí as pessoas muitas vezes não querem isso. O que enche? As mega igrejas, né, com cantores que ganham fortunas para fazer pregação. Isso, né, na parte do entretenimento. Tem as megas igrejas do entretenimento. Você está lá para ouvir belas músicas de louvor. O que em si não é exatamente errado. O problema é você só estar nisso daí. A pessoa está lá, ela pula, ela canta, ela dança, ela louva o Senhor Jesus. Sai dali, pratica tudo que Jesus falou que não é para praticar. Não estuda a palavra. Né? Não cria uma raiz. Como disse ali, você estuda, daí você se envolve, né? Você está envolvido com o espírito daquilo que você estudou. Em terceiro lugar, você fica entusiasmado com aquilo e você cria um zelo pela realização desse plano e fica ativo nesse trabalho. Então, por exemplo, eu e o André, nós esse ano temos 10 anos. 10 anos de estrada. Eu não estou acreditando nisso. 2025, 10 anos. Mas foi em 2015, outubro de 2015, que nós saímos da Torre de Vigia. Mas antes disso, a gente já estava estudando, entendendo como pensavam os estudantes da Bíblia. Passamos por esse processo, né? Do estudo primeiro. Depois que houve aquela compreensão, aí veio o zelo. Aí veio o trabalho de divulgação. Mas nós, por exemplo, frequentamos durante um ano as reuniões da eclésia de um irmão dos Estados Unidos, né, de Ohio. E a gente assistia pelo Zoom. Eu lembro quando o André, em 2015, outubro mesmo, acho que foi por ali. Foi um mês difícil. Mas eu lembro do André começando... Não, a gente tem que fazer reunião, reunião. Eu falei, mas fazer reunião com quem? Como? Vamos para a internet. Quem? Como? Eu e ele, nós dois. E eu acho que a gente se habituou
Isso porque existe o compromisso, Uhum. independentemente de quem esteja, número. Nós não pensamos mais em número, em quantidades. Primeiro que nós sabemos que temos muitos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, Uhum. né? Mas Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3, ele estaria ali. Então a gente fica Contentes com isso. contente e motivado a sempre fazer. Amém. Bem, vamos para mais alimento espiritual sadio? Vamos para mais um prato saboroso? Cânticos da Noite, de 2 de maio, baseado em João 6,37, que diz: Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. A irmã Simone vai ler. João 6,37. Assim que chegou o tempo para isso, Deus manifestou seu favor para com os gentios, enviando a mensagem do Evangelho a Cornélio, um gentio reverente, santo e generoso. Desde então, os favores de Deus estão disponíveis tanto para os gentios quanto para os judeus. A parede de separação do meio foi derrubada. Os gentios e judeus agora são recebidos nos mesmos termos, a saber, a fé em Jesus e a consagração para andar em seus passos. É desse ponto de vista que devemos ler a declaração do apóstolo de que o Evangelho de Cristo foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ele não quis dizer, nem seria verdade, que o Evangelho foi pregado a toda criatura, no sentido de ser proclamado a todos. Pois agora, 18 séculos depois, ainda não foi proclamado a toda a humanidade. O que o apóstolo quis dizer é que o Evangelho agora é irrestrito, livre para ser pregado a toda criatura sob o céu, não importa qual seja a sua nacionalidade. Que não está mais confinado aos judeus, como no início. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a boa mensagem do reino. Agora, quem ouve e tem um coração para aceitar a graciosa mensagem de Deus, apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus por meio de Cristo. Isso é muito interessante, né? Essa frase que diz: cada dia eu aprendo sempre mais. tem uma coisinha nova, né? Alimento sólido. Cada dia tem ali um grão de arroz a mais. Então, como é que o Evangelho foi pregado em toda criatura debaixo do céu? Porque não está mais restrito aos judeus. Inclusive os que, enfim, né, não acreditam na Bíblia, querem apontar supostas inconsistências, contradições, etc. É uma das coisas que eles falam. Ah, mas na época lá do primeiro século, já havia, por exemplo, a China. Já existia. E não se tem nenhuma notícia, né, de pregação a essas pessoas de partes distantes, né? Ilhas já eram habitadas, né? A Austrália, por exemplo, né? Quem que foi pregar lá? Então esse texto não pode ser verdadeiro. Ok, mas quando você compreende o muro ou a parede que separava judeus e gentios, que a primeira mensagem foi pregada para os judeus. Jesus foi enviado para pregar aos judeus. Tanto é que o próprio Jesus se recusou de início a, por exemplo, ceder milagre àquela gentia que foi buscar por ele falando, não, eu não posso dar da mesa, né? Que ela falou, mas os cachorrinhos comem do resto da mesa. E ele viu a grande fé dela. Foi um gesto de humildade, de modéstia, que ela estava ali pedindo por um favor mesmo, né? Uhum. Da parte dele. E outra coisa que eu achei interessante, né? Quando foi escrito isso daqui, nessa época em que foi escrito isso aí na Torre de Vigia de Sião, foi dito que até hoje não foi pregado em toda a terra. Existem religiões... E não é possível pregar em toda a terra, porque tem lugares que são proibidos, literalmente. O pessoal, teve um pregador, né? Que eu não me lembro agora de que religião ele era. Existem evangelizadores que eles vão mesmo a vários lugares, e um acabou sendo morto porque não sei se são, não sei que grupo é,
que vive isolado. Ok. E eles têm medo até de... A ilha se chama Sentinela. Ele foi até lá no esforço de tentar pregar. São pessoas chamadas de selvagens, né? São nativos ali, sem contato nenhum com a civilização. E ele foi recebido a flechas e morreu. Ele não... É um lugar que ninguém pode ir, então não vai pregar ali. Aí vai me dizer que então por isso aquelas pessoas vão morrer no Armagedon. Não faz nem sentido. O que é pior é uma denominação começar a dizer assim: nós pregamos em toda a terra habitada. Duvido. Prega na Coreia. O ditador lá está deixando eles em... Duvido. Pode até ter algum filtrado lá, mas não do jeito... Do amor e do zelo de pessoas, porque indivíduos, a gente sempre diz isso aqui, separar o grupo total, né, dos indivíduos. Eu mesmo conheci muitos indivíduos, muitos estão lá, acredito eu, sim, por obrigação, muitos estão lá porque veem aquilo como marca de Noé, mas outros estão lá porque realmente amam ao Pai e querem fazer a vontade dele e acreditam que essa seja a vontade dele. Então muitos são mesmo dedicados a fazer esse trabalho como sendo algo que salva vidas, né? Então cada um no seu zelo. Outras religiões fazem outras coisas diferentes também, né? Mas o que nós entendemos como sendo pregar para a terra inteira, agora então mais escamas caíram. É isso, é esse acesso que está disponível a todos. Porque a terra inteira encher-se do conhecimento de Deus só no milênio. Né? Só no milênio. E o que nos conforta o coração é saber disso, que não é agora o julgamento, né, André? Então as pessoas vão ter chance no milênio de ouvir, de aprender com paciência, sem interferências, né? E inclusive nessa questão, né, Mateus 24:14, essas boas novas do reino são pregadas em toda a terra habitada. Bom, quando você vê a palavra terra, que em grego é gê, tem um contexto também. Estamos falando de planetas, estamos falando de nações, estamos falando daquela região lá, que era uma terra também. Ou estamos indo por essa linha aí de que todos teriam oportunidade, né? E daí se conecta com o Apocalipse, que fala que seriam pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas, né? Mas não indivíduos, né? Então não estamos falando de indivíduos, as pessoas de nações, povos, tribos e línguas. E porque dentro dessas nações, povos e línguas estão sendo chamados os membros da igreja, né? Estão sendo atraídos. E também quem vai compor a grande multidão também está. Agora, não é necessário que o mundo da humanidade inteiro entenda agora, porque eles já estão salvos do pecado de Adão. Eles já estão no milênio. Já estão, assim, pelo menos com a perspectiva, né? Já está reservado essa... Nesse sentido de não precisar ser de uma religião agora, de precisar aceitar dogmas específicos, não é preciso. E a mensagem agora é para que nós apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus por meio de Cristo. É Romanos 12:1. Essa questão do sacrifício, da consagração, é muito importante para os estudantes da Bíblia. E é de tamanha profundidade que eu recomendo que quem quiser saber um pouquinho mais, assista a esse vídeo sobre a consagração que foi feito pelo irmão George Wilmot. É um vídeo antigo, mas nós dublamos para o português aqui no canal Cristãos Estudantes da Bíblia. E nesse vídeo ele explica o que é a consagração total, que no caso seria mesmo que a consagração plena ou para o sacrifício ou até a morte, com a recompensa celestial. Também o que é a consagração para a justiça, aqueles que no momento não aceitam o chamado celestial,
por uma razão ou outra, eles podem pelo menos se consagrarem para a justiça, já estão com um bom início, não, já é um bom caminho para a era milenar. E recomendo também o artigo da Nova Criatura, que é a nossa publicação local, com o tema A Consagração do Cristão e seu paralelo com o tabernáculo. Está muito interessante. É maravilhoso esse artigo. Vocês Nós podem... já estudamos algumas vezes, né? Sim, sim. Ele é muito bom. Eu acho que está até na hora de estudar de novo. Sim, é bom e profundo. Então você pode baixá-lo pelo QR Code que você está vendo ou pelo link. Você pode acessar o artigo no nosso site. Lá também tem um PDF da publicação. Se você quiser imprimir, por exemplo, distribuir para outras pessoas, compreender um pouquinho melhor. Vamos agora para a cerejinha do bolo ou a sobremesa, né? O que você prefere, cereja ou a sobremesa? A cerejinha. Simone é da turma da cereja. Dessa refeição espiritual sadia que estamos tendo, grandiosas e preciosas promessas, que não é por dia, né? É por textos. E o texto que nós selecionamos hoje é o de Mateus 5,10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E a Simone vai ler o comentário. Nossa fé e confiança no Senhor e em suas graciosas promessas para a vida futura devem ser tão firmes que superem com sobra a oposição do mundo, dos falsos irmãos e dos servos cegos de Satanás, a ponto de reconhecermos essas perseguições com alegria, como instrumentos da providência divina para nos cinzelar, moldar e polir como pedras vivas do glorioso templo que Deus está construindo. E quando encaramos nossas provas por essa perspectiva, podemos verdadeiramente possuir nossas almas, nossas vidas e desfrutá-las mesmo em meio às tribulações, com perseverança alegre e constância. O desafio é esse. É você encarar as perseguições que vão ocorrer, não como sendo causadas por Deus, mas como um instrumento que vai, por fim, nos moldar, cinzelar, uma espécie de talhar, né? É como você pegar um diamante bruto e você vai lá e, literalmente, você dá golpes nele, né? Com os instrumentos para ir removendo o que é sujeira, o que é imperfeição. E como se não bastasse, no final ele ainda é polido, né? O diamante ele não se encontra daquele estado assim, todo multifacetado, que nós, quando pensamos em diamante, a gente imagina isso aí, né? Algo assim já todo, né? Mas aquilo ali ele não se encontra assim na natureza. Aquilo ali ele é moldado, ele é talhado. Fora que o processo de criação do próprio diamante, o diamante é carbono. A mesma fórmula da grafite, olha que interessante, a grafite de um lápis e o diamante tem praticamente, é a mesma coisa, é carbono. O que muda é o ângulo das suas ligações entre os átomos. Mas os átomos são os mesmos. Mudou o ângulo, transformou o grafite em diamante. E o que faz isso? A pressão. Então, a grande pressão na Terra, no centro da Terra, a muitos quilômetros de profundidade, transforma o grafite em diamante. Que coisa. Então, o cristão ele tem que entender as pressões da vida como sendo permitidas por Deus para nos transformar nas pedras preciosas que comporão essa Jerusalém celestial. Sendo que a pedra mais preciosa de todas é o próprio Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, é a rocha de onde nós somos construídos em cima dessa daí. Agora, achei interessante que aqui fala sobre a oposição do mundo, todo mundo conhece, né? O mundo e seu sistema, né? Com as coisas erradas, né? Músicas erradas, filmes errados, palavras de pessoas, né?
não reverentes, isso aí, né, somos bombardeados. Agora, também existe a oposição de falsos irmãos. Paulo fala, né, passou fome, frio, nudez, perigos e salteadores entre falsos irmãos. Que é o mais difícil. Né? Ou seja, é o inimigo disfarçado. Ele Esse é difícil. tá lá do seu lado, mas não está do seu lado. Né? E Jesus falou disso também. Cuidado com o quê? Os lobos em peles de ovelha. É o lobo que se faz de cristão. O lobo, ele quer devorar a ovelha. Então, isso existe. Né? E você tem que estar alerta para isso aí também. Nem todos que se dizem cristãos são cristãos, de verdade. Pode ser que aquela pessoa, né, seja um inimigo. Né? Por que um inimigo? Porque talvez vai te trazer problemas, vai talvez querer influenciar você para acreditar em algo que seja contrário à verdade da Bíblia, ou vai querer influenciar você talvez a ter comportamentos que não sejam os comportamentos de um cristão, ou vai perseguir mesmo, que Paulo ele sofreu perseguição. Né? Paulo ele chama, por exemplo, os superfinos apóstolos. Lembra disso? Eram pessoas que queriam destaque na congregação, super finos, né? Super exigentes, super conhecedores. Né? É como se fosse a nata da nata, né? Nós somos melhores que vocês, e eles estavam impondo fardos, criando regras que não vinham da orientação do Espírito Santo, mas dos caprichos dessas pessoas. Tanto é que teve um problemão que precisou ser resolvido. A igreja teve que se reunir em concílio para decidir certas coisas, que um fardo estava sendo imposto. Então, olha quantos perigos, né? E por fim, tem o perigo dos servos cegos de Satanás. Aí já é mais direto, né? Aí são pessoas mesmo que estão agindo em nome de Satanás para obstaculizar a obra, a pregação do nome de Jesus. E aí pode vir de diversas formas, né? Pode vir desde parentes, desde governos, né? Que podem também criar obstáculos, instituições, né? Muitas formas. São cegos porque muitas vezes essas pessoas nem sabem que são instrumentos de Satanás. Isso aqui é interessante. Mas tudo isso, temos que saber que o verdadeiro cristão está na escola de Cristo. E o Pai está acompanhando com cuidado. E se Ele permite que algo lhe aconteça, é porque aquilo ali, no final da história, vai colaborar, vai contribuir, vai resultar no bem, vai cooperar para o bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram escolhidos. Todas as coisas. Gostaram do alimento de hoje? Né? Muita coisa sadia, sólida, que nutre mesmo, né? Não é aquele leitinho, o leitinho básico do glória a Deus, aleluia, que muitas igrejas estão servindo por aí. Que também não é errado dar glória a Deus, não é errado dar aleluias, mas precisamos do alimento sólido. E eu espero que o alimento que foi servido hoje aqui, à mesa, com vocês aqui sentado conosco, tenha sido agradável, né, Simone? Para nós foi, para mim foi muito especial. Para mim também. Então, muito obrigado, tá? E se você se sentiu nutrido, gostou desse pão que nós partimos juntos, que tal compartilhar com outras pessoas também? Que tal transmitir esse alimento para outras pessoas? Compartilhe com outras o que você viu aqui. E, se puder, deixe também o seu like para indicar que você gostou do que assistiu. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e até a nossa próxima refeição. Tchau. Tchau.